Olá, este é o canal Matrix Revelada. Eu sou o Ed. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação ao vivo aqui no canal. E hoje eu quero iniciar com uma frase que eu já usei antes aqui no canal, uma frase muito antiga de um suposto sábio chinês chamado Confúcio, e muitos anos atrás ele já dizia que sinais e símbolos mandam no mundo, não as palavras e não as leis. E esta apresentação não é exatamente o tipo de... não aborda necessariamente o tipo de tema sobre o qual eu gosto de falar. Muito pelo contrário. Eu estou iniciando essa apresentação contrariado e espero que para vocês, meus amigos, meus irmãos, inscritos no canal Matrix Revelada e até mesmo aqueles que chegaram a esta apresentação ou que verão o vídeo posteriormente através aí de alguma indicação dos algoritmos do YouTube, que não são nada generosos com este canal, ou por alguma indicação de alguma pessoa. Então, por conta disso, eu já peço a vocês que me ouvem, que deixem aí já antecipadamente a curtida de vocês, pois isso ajuda, supostamente ajuda o canal a subir nos rankings aí do YouTube e pode alcançar um maior número de pessoas. Também peço que comentem, que deem a opinião de vocês e que compartilhem, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e nos ajudem a levar essa mensagem a um maior número de pessoas. Pois bem, dito isso, eu resolvi fazer esse vídeo por conta de comentários que eu recebo com frequência em alguns vídeos, né, dependendo do tema abordado, e muitos desses comentários eu acabo barrando, eu acabo não permitindo que se tornem públicos, pois eles não agregam. Não é que eu não goste de opiniões antagônicas à minha. Não tem nada a ver com isso. Eu realmente não me importo. Quando eu era mais novo, talvez eu me importasse com a opinião alheia. Hoje em dia, eu literalmente não me importo. De vez em quando eu fico meio contrariado. Eu não necessariamente contrariado, eu fico um pouco indignado com a estupidez humana e com o grau de idiotização a que as pessoas vêm sendo submetidas. E vocês já vão compreender o motivo pelo qual eu estou dizendo isso. Mas, nessa linha dessas palavras do Confúcio, né, no sentido de que gestos e símbolos dominam o mundo, nós vemos, mundo afora, pessoas lançando gestos maçônicos o tempo todo, sendo que o preferidinho aí por maçons, por pessoal que frequenta a Rosa Cruz, por satanistas em geral, por ocultistas, esses aí que muitos chamam de Illuminati, políticos, gente da
indústria da música, da indústria cinematográfica, celebridades em geral usam com mais frequência que outros símbolos esse gesto 666, que eu já expliquei aqui no canal, que tem vários desdobramentos, tem vários níveis de compreensão. Ele não significa ok, ele é uma referência ao anticristo, ele também é uma referência à adoração satânica de Saturno, e ao longo da história, esse gesto 666, juntamente com vários outros gestos, vêm sendo usados de forma a conjurar espíritos malignos, a criar controle mental nas pessoas desavisadas que são constantemente submetidas a esses gestos, seja na mídia, seja em filmes e séries de televisão, noticiários, novelas. Eles estão por toda a parte, por toda a parte, inclusive dentro das igrejas. O que não faltam são pastores picaretas, maçons, satanistas, ocultistas, mentirosos, enganadores e que, desculpem-me, estão aí de olho no dízimo, de olho no dinheiro dos irmãozinhos aí, tolinhos ou ignorantes que caem nessas idiotices do sistema religioso maçônico evangélico que aí está. Então, eu já denunciei esse tipo de gesto várias vezes aqui no canal. Eu realmente me sinto enojado de pessoas que lançam esses gestos. Como eu já disse em outras instâncias, eu não tenho ódio, não tenho rancor, graças a Deus não tenho isso, mas eu tenho nojo, eu tenho um desprezo total por esse tipo de gesto e pelo que ele representa. E tenho certeza de uma coisa: ocultistas que não mudarem de rumo, que não saírem desses trilhos, vão eventualmente acabar se encontrando, tostando na chapa do capeta e talvez se perguntando qual é o motivo, né, de tal castigo. A salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo é real e o castigo eterno também é real. Então, nós vemos esses gestos aí com muita frequência, políticos fazem muito isso. Aqui no Brasil, eu não conheço um político sequer que esteja em evidência que não façam gestos maçônicos, ocultistas, e até mesmo aqueles que as pessoas acham que são evangélicos, que são cristãos, não são, também fazem. Seja Magno Malta, seja Marco Feliciano, seja Bolsonaro, que anda posando aí de irmãozinho da turma, não interessa. Padres também fazem isso, eu já vi padre Fábio de Mello fazendo isso, Marcelo Rossi, vários outros cujos nomes eu não me lembro. Eu vejo esses pastores notadamente maçons e picaretas, né, como Edir Macedo, Malafaia,
Agenor Duque, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, fazendo esses gestos o tempo todo, e vejo também pessoas sendo enganadas por pastores da internet que muitos acham que são confiáveis, e não são. Eu já expus num vídeo no qual eu não mencionei o nome do Alan Capriles, e depois eu confirmei em outros vídeos que o cara faz isso com frequência. Eu não o coloquei no mesmo balaio, na mesma panela do diabo, desses outros pastores aí, famosões, que eu acabei de mencionar. Então, por que é que eu estou voltando a esse tema novamente? Eu disse que há pessoas que fazem comentários tolos, tá? E eu vou abordar 2 desses comentários aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que o inimigo vem idiotizando os cristãos a caírem numa falácia de que tudo deve ser paz e amor, tudo é bonitinho, nós não devemos julgar, não devemos criticar, nós devemos concordar com tudo, e essa é a grande maldade por trás do politicamente correto. Então, eu vou mostrar como exemplo aqui no 2 comentários aqui no canal, vários outros eu já mandei para o espaço, e esses 2 aqui da mesma pessoa eu mantive para poder fazer esse comentário aqui com vocês, e já digo de antemão a vocês, meus irmãozinhos em Cristo, que buscam a verdade de fato, não percam a paciência se esse vídeo, num momento ou outro, se tornar meio enfadonho. Como eu disse, não é o tema que eu quero abordar, eu estou contrariado por ter que abordar isso, mas acho ele extremamente valioso, necessário, e que pode acrescentar muito aí para vocês que me ouvem. Então, fiquem comigo até o final, vai valer a pena. Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, nós vamos ver algumas doutrinas e alguns conceitos aqui, nós vamos ver alguns versos bíblicos, e nós vamos discutir até mesmo aqui algumas palavras muito emblemáticas, muito importantes, proferidas pelo nosso Senhor Jesus, e nós vamos entender por que é que nós devemos tomar muito cuidado com essa nova igreja paz e amor, essa nova igreja aceita tudo, essa nova igreja politicamente correta, que Satanás está moldando, forjando a imagem das suas mentiras. E vale lembrar o seguinte: o grande inimigo não é o tolo, o grande inimigo não é o político corrupto, o grande inimigo não é o idiota útil do sistema que muitas vezes nos atacam. Essas pessoas muitas vezes se tornarão inimigas por defenderem o sistema, por estarem tão identificadas com ele que num momento ou outro, e isso vai acontecer, nós seremos atacados e perseguidos pelo sistema por conta da idiotização e da ignorância de muitos. Então, esse rapaz, eu não sei se é um homem adulto, não sei se é um rapaz mais novo, dei uma olhada rápida no canal dele, mas não tem foto. Vi que ele assina alguns canais, dentre eles um pastor que eu conheço e que até há algum tempo era amigo virtual no Facebook, não sei se continua sendo. Não vou mencionar o nome porque esse vídeo não é sobre ele, mas é um desses pastorezinhos picaretas aí, com canal grande na internet, com mais de 200 mil, quase 300 mil inscritos no canal, e que lançam esses gestos maçônicos. Então, esse é um tolinho que cai nessas armadilhazinhas e se acha inteligente. As pessoas mais idiotizadas que eu conheço
dentre elas vários amigos meus, pessoas que eu conheço há muito tempo, os mais tolos, os mais enganados por farsas do sistema. Tem até um caso de um que é comunista e não sabe que é comunista. Vota no PT a vida toda, elege esses canalhas do Foro de São Paulo, elege canalhas que estão ligados ao narcotráfico e às Farc da Colômbia, e quando eu particularmente pergunto ao cara, por que é que você vota em comunista? Por que é que você é comunista? Ele fala, que comunista nada, e o cara me xinga, fica irritadinho, fica bravo, né? Esse é o pior tipo de idiota útil. Assim como essa pessoa que fez esses comentários aqui. Por quê? Porque é o tolo que se acha sábio. E esse é um dos grandes trunfos do inimigo, né, ao enganar, iludir, idiotizar as pessoas, controlar as pessoas mentalmente e dar às pessoas a ilusão da liberdade, a ilusão da escolha e a ilusão de que essas pessoas são sábias. E eu vou dizer para vocês o que é sabedoria, meus amigos. Tempos atrás, eu achava que toda sabedoria, toda perspicácia começava quando nós nos damos conta de que quase nada sabemos. Essa foi uma fase da minha vida. Na minha fase atual, enquanto cristão, essa fase que eu acabei de falar, foi antes de eu verdadeiramente conhecer a verdade, que me liberta e que liberta qualquer um que aceitá-la, conforme descrita lá em João 8,32. Essa verdade é a única verdade, é o único caminho e é a única forma de verdadeiramente obtermos a vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade absoluta. E, da perspectiva bíblica e cristã, toda sabedoria tem início com o temor de Deus. A Bíblia diz o seguinte: não tema homem algum, não tema mal algum, não tenha medo de nada, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu uma mente saudável e nos deu um espírito de amor. Nós agradamos a Deus quando nós manifestamos os frutos do Espírito, conforme descritos lá em Gálatas capítulo 5, versos 22, 23, por ali, né, em que o apóstolo Paulo descreve quais são ali as características do verdadeiro servo de Deus. Então, isso agrada ao nosso Criador, e quando nós nos mantemos nos mandamentos do nosso Senhor Jesus, nós conhecemos a verdade e por esta verdade nós somos libertados. Então, toda sabedoria tem início com o temor de Deus. Nós devemos temer aquele que pode nos matar e destruir a nossa alma e nos colocar tostando eternamente na chapa do capeta. Não por medo apenas, mas por gratidão a tudo o que ele fez por nós e faz por nós. Pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que nos proporciona a possibilidade da salvação e da vida eterna. Gratuitamente, pela graça do nosso Pai Celestial. Dito isso, eu sempre tenho a percepção de que quanto mais idiotizado e mais tolo, mais a pessoa tende a se achar. Me desculpem. E daí, quando o tolo cruza com alguém que mostra a verdade como ela é, por conta da sua ignorância, ele não consegue ver. E um dos principais motivos pelos quais ele não consegue ver é o que diz a palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, que diz que por falta de amor pela verdade, o próprio Criador mantém as pessoas na escuridão.
Eu vou comentar primeiro, eu vou começar comentando o segundo comentário, na realidade, na ordem em que foram escritos, né? Esse comentário de baixo é mais antigo que o de cima. Então, essa pessoa, como eu disse, não sei se é um homem velho, não sei se é um homem idoso, não sei se é um cara da minha idade, não sei se é um gurizão, se é um adolescente, não tenho a menor ideia, mas se essa pessoa, se esse Edilson Coelho vier a ouvir, ver esta apresentação, participar dessa apresentação ao vivo, se estiver aí na audiência nesse momento, ou se vier a ver a gravação do vídeo eventualmente, eu te peço o seguinte: não se sinta ofendido, não se sinta atacado, porque este não é o motivo por trás dessa apresentação. Eu quero esclarecer e mostrar quanta ignorância existe nesse comentário e quanta arrogância há por trás dele. Então, não para te expor, Edilson Coelho, mas para te dar uma oportunidade de refletir. E através da sua reflexão, talvez vir a compreender a verdade. Então, a todos os que me ouvem, a minha intenção não é expor essa pessoa, a minha intenção não é falar mal dessa pessoa, não é agredi-lo, em hipótese alguma. Mas eu não posso deixar de dizer que essa pessoa fez comentários extremamente tolos, arrogantes e prepotentes, e que serão deletados após o término dessa apresentação. Quando eu tiver feito o uso que pretendo fazer, eu os deletarei, não os deixarei lá no vídeo, né? Esse foi um vídeo no qual eu disse, né, eu menciono o seguinte: escolha confiar em Deus, né, e não no sistema. Não me lembro do título exato, mas é algo assim. Então, esse rapaz diz o seguinte, ou essa pessoa diz o seguinte: cara, todos nós fazemos gestos, e mesmo sem saber o significado. A minha crítica, quando eu falo de gestos maçônicos e ocultistas, não é a pessoa que faz o gesto inadvertidamente, mas qualquer um que já viu 1, 2, 3 ou mais vídeos meus, consegue perceber que eu não faço essas críticas a esses gestos gratuitamente. Eu não sou um paranoico com esses gestos. Aliás, é importante nós sabermos estabelecer uma linha divisória entre se ser paranoico e achar que todo mundo é do mal, ou se ser uma pessoa perspicaz. A Bíblia, nas palavras de Jesus, nos diz que nós devemos ser mansos como uma pomba, porém astutos como uma serpente. Então é por isso que nós não devemos nos deixar cair nas ciladas do inimigo. A palavra de Deus diz que Satanás persiste em se mostrar como um anjo de luz. É daí que vem o termo shapeshifter, ou shapeshifting, né? Muitas pessoas falam de reptilianos, falam de supostos alienígenas, shapeshifters, né? Que mudam de forma, e mudam de forma porque não são seres físicos como nós somos, são seres espirituais, são seres de luz. É por isso que a Bíblia diz que ele persiste, Satanás persiste em parecer como um anjo de luz. Essas criaturas das trevas, anjos caídos, são seres de luz, e é por isso que eles mudam de forma. E é por isso que Satanás consegue enganar pessoas através dessa característica de se mostrar como algo bom. E não é de se admirar que os seus seguidores, os seus soldadinhos, os seus minions, seus marionetes, se comportem da mesma forma. Então, pelo mundo afora, há incontáveis
desses marionetes, desses satanistas e ocultistas das trevas que enganam as pessoas. Inclusive, como eu falei, dentro das igrejas, independentemente da igreja, seja o sistema evangélico, né, seja o movimento evangélico pentecostal, todas essas igrejas supostamente cristãs, seja na igreja católica, seja nessas falsas religiões que aí estão, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo e daí por diante. Não interessa. O inimigo domina todas elas. A verdadeira igreja é aquela formada por pessoas que verdadeiramente buscam servir a Deus. E aí, se você me pergunta, Matrix Velada, dá o nome dessa igreja aí, então. Não é assim, amiguinho. A palavra igreja deriva de iglesia, que significa uma congregação, uma assembleia. Opa, não estou falando da igreja Assembleia de Deus, não. Uma assembleia quer dizer um conjunto de pessoas. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com ele. Então, eu não estou falando de igreja organizada, institucionalizada. Eu estou falando de um grupo de pessoas que verdadeiramente busca estudar a palavra de Deus e servir a Deus. Qualquer um que pense que está servindo a Deus porque está frequentando uma dessas igrejas aí, desse maldito sistema maçônico, e vai para a igreja e canta e pula, dança, rodopia, cai naqueles transes demoníacos e em alguns casos até manifestam essas entidades aí de terreiros de macumba e não se dão conta, essas pessoas não estão servindo a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós nos devotamos a Ele em oração e em estudo diligente da palavra de Deus e aplicamos em nossas vidas, no nosso dia a dia, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta e nos manda fazer. Então, voltando aqui ao comentário dessa pessoa, né? Então ele diz o seguinte: eu mesmo não conheço gesto nenhum de maçonaria e posso estar fazendo algo que alguém filma e aparece um trouxa, ou seja, o trouxa, quem é o trouxa? É o Ed do Matrix Revelada, que ele está querendo dizer que é trouxa, que diz que ele é maçom. Amiguinho, se você faz um gesto desse inadvertidamente, e eu vou mostrar para vocês como é que você pode identificar quando o sujeito faz um gesto desse de propósito, porque ele é um ocultista, ele é um maçom, ele é um satanista, ele é um bruxo, um feiticeiro ou um mago. Eu vou te mostrar como identificar quando a pessoa faz esse gesto de propósito, com a intenção de te escravizar mentalmente, de te dominar mentalmente, e com a intenção de passar uma comunicação entre outros ocultistas. É raríssimo um canal na internet, um canal no YouTube, ou uma página no Facebook de pessoas que têm algum grau de exposição, muitos seguidores ou muitos inscritos, uma audiência grande e que não fazem de propósito gestos maçônicos. Então, eu sei identificar muito bem quando uma pessoa faz um gesto de maneira inadvertida e quando ela faz de propósito. Então é por isso que eu digo que um comentário como o desse sujeito é tolo, é um comentário de um imbecil. E eu não estou agredindo a pessoa, só quero que fique muito claro que o tolo se acha. E o tolo vai sempre colocar para baixo aquele que tenta ensinar a ele algo que pode salvar a vida dele. E isso é muito mais importante do que a maioria das pessoas consegue perceber. Porque nós estamos, a sociedade de um modo geral, não apenas aqui nesse chiqueiro Brasilis, mas no mundo inteiro a sociedade está sob uma grande influência, uma influência enorme de controle mental, vindo através da indústria cinematográfica, da música, das séries de televisão, das novelas, dos noticiários e de vídeos que as pessoas assistem na internet.
e de feitiçaria. Muita feitiçaria, muita farmaquia. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando o que é farmaquia e como a indústria farmacêutica mantém as pessoas entupidas de demônios por conta da feitiçaria e da bruxaria e da magia por trás dos medicamentos. As pessoas, de um modo geral, estão sob o domínio do mal, literalmente, através do controle mental e através de toda a feitiçaria que aí está. E esses gestos ajudam a manter as pessoas nesse estado letárgico, nessa imbecilidade, nesse coma em que nós vemos a maior parte das pessoas. As pessoas estão escravizadas mentalmente e não se dão conta. O fato de não ter uma bola de aço, uma corrente no pé, não quer dizer que a pessoa seja livre. O fato de estar dentro de uma igreja não quer dizer que a pessoa seja livre. Então, a gente tem que saber estabelecer essa linha entre a paranoia e a perspicácia, de se observar uma pessoa e entender o seguinte: com a boca aquela pessoa diz algo, com a mão ele diz outra. Com a boca o cara pode proferir ensinamentos corretos, e eu vou mostrar isso hoje, daqui a pouquinho para vocês, como uma pessoa pode te dar uma aula com embasamento bíblico, inclusive te mostrar, te falar algo que está correto, e com as mãos ele exercer um controle mental sobre você, e ele transmitir uma mensagem a outros ocultistas que irão, inclusive, favorecer o seu canal no YouTube para que ele tenha muitos inscritos. O caso que eu vou mostrar é de uma pessoa, de um sujeito que tem um canal com 35 mil inscritos e que não consegue ficar um minuto sequer sem fazer uma cambada de gestos maçônicos. Vocês vão entender onde eu quero chegar num instante. Tenham paciência. Como eu disse, esse não é o tipo de vídeo que eu queria fazer, eu estou contrariado por fazer isso, mas ele é necessário. Então, tenham paciência, porque é preciso entrar nos detalhes para que isso seja compreendido por aqueles que verdadeiramente querem compreender. Então, essa pessoa, esse Edson Coelho, Edilson Coelho, né? Continua dizendo: e se alguém falar que você é maçom, tenho que acreditar então? Então, é o tipo de dicotomia lançado na mente do idiota útil do sistema para criar a dúvida. Então, o que é que nós estamos vendo o sistema fazendo? O sistema está transformando o que é bom e justo e de Deus em algo abominável, algo que as pessoas odeiam, e está transformando todo tipo de lixo demoníaco, satânico, em algo admirável. Parada orgulho gay. O sujeito tem orgulho de fazer algo que a palavra de Deus diz claramente, com todas as letras, que é abominável. Aborto é um sacrifício a Moloque. É abominado na palavra de Deus. E estão tornando em leis toda essa questão de ideologia de gênero, e por aí vai. Tem muitas pautas que vão vir e vão ser transformadas em lei, e que são abominações. Escrevam, anotem o que eu estou dizendo. Em no máximo 5 anos, você vai ver leis favorecendo até mesmo o canibalismo. A pedofilia já está em pauta. A zoofilia já está em pauta. Há supostas exposições e manifestações artísticas exaltando a pedofilia e a zoofilia. Para quem não sabe o que é zoofilia, tem a ver com pan. Eu fiz um vídeo no qual eu explico isso, essa coisa do pansexualismo, de quem é o demônio pan e qual é a influência dessa criatura na sociedade como um todo. Eu não me lembro o nome desse vídeo, mas tem aí um vídeo meu falando sobre... deem uma olhada lá numa playlist sobre
transgenderismo e sobre ideologia de gênero. Tem lá um vídeo no qual eu explico isso e por que é que a sociedade vai se tornar pedófila, a sociedade vai se tornar zoófila, a sociedade vai se tornar cada vez mais abortista e, eventualmente, o canibalismo vai ser legalizado. Porque o inimigo está invertendo tudo. Nós vivemos numa sociedade de valores invertidos. O que não presta é visto como bom e a verdade bíblica é vista como antiquada. Pegue um petista qualquer aí, um comunopata qualquer, e vá falar para ele sobre Jesus Cristo. Ele vai te enfiar a mão na orelha, cara. Se ele puder te agredir, ele vai. Só não vai te agredir se você for mais forte que ele. Mas pegue aí a sua Bíblia e vá tentar fazer aí um street preaching, né? Vá tentar fazer aí uma evangelização numa rua próxima onde tem uma parada gay, por exemplo. Vá na Paulista em dia de parada gay com a sua Bíblia e vá tentar evangelizar aquele povo lá para você ver se eles não vão te pegar no pau. Vão te enfiar a mão na orelha. Dado o grau de demonização dessa gente. Então as pessoas não conseguem enxergar a realidade por falta de amor à verdade. E por conta disso elas são duplamente iludidas, duplamente enganadas. São enganadas pelo Deus deste sistema, que é Satanás. E o nome Satanás, essa palavra Satanás, não é o nome da criatura, do inimigo. Satanás significa adversário, significa inimigo, e vem do hebraico. A palavra diabo significa mentiroso, enganador. E tanto Satanás quanto o diabo referem-se a Lúcifer, que era um dos principais, se não o principal, dos anjos que prestavam adoração a Deus. Ele era o chefe e por ser tão magnífico, ele conseguiu enganar a 1/3 de todos os anjos. Então, amiguinho, se uma criatura poderosa como essa conseguiu enganar a uma legião de 1/3, sabe o que é 1/3? São 33 a cada 100. Mais de 3 a cada 10 que conheciam a Deus e abandonaram as suas posições porque caíram na mentira do enganador, do ilusionista. Então é por isso que as pessoas estão tão idiotizadas que elas estão invertendo os valores. Então, para responder a essa pergunta estúpida que esse sujeito faz no finalzinho ali, há vídeos meus em que eu apareço, a minha imagem está em alguns dos meus vídeos. Se você fuçar aí nos vídeos do canal, você vai ver quem eu sou. Você vai ver a minha cara, você vai me ver gesticulando, você vai me ver falando normalmente, mas você não vai me ver fazendo gestos maçônicos. Então, se você me visse mostrando a cara em todos os meus vídeos, querendo aparecer e mandando uma mensagem ocultista para outros ocultistas, para que eles favorecessem o meu canal, aí você poderia, se você soubesse fazer essa análise como eu faço, você poderia dizer com todas as letras e de boca cheia, esse Ed desse canal Matrix Revelada é aquilo que ele julga nos outros. Mas não é o caso. Então, está aí a resposta para esse idiota útil do sistema e, novamente, não é uma agressão a esse sujeito. Como eu disse, eu estou contrariado por ter que fazer esse vídeo, por ter que expor esse tipo de idiotice por conta do grau de imbecilização das pessoas. Eu me compadeço dessas pessoas porque eu sei que se essas pessoas não mudarem de rumo, elas vão para o Lago de Fogo. Elas vão abraçar o anticristo quando ele chegar e ele não está longe de aparecer. Elas vão abraçar o sistema da besta. Elas vão tomar
a marca da besta em suas vidas e em seus corpos. E essas pessoas vão ser condenadas. Então, quando eu perco o meu... Deixe-me refazer essa frase. Quando eu destino parte do meu tempo a me sentar na frente de uma máquina, de um computador, com um headset na cabeça, e fazer uma apresentação na qual eu exponho essas coisas e passo, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, não sei quanto tempo vai demorar essa apresentação, mas quando eu disponho do meu tempo para fazer isso, não é porque eu quero aparecer. Se eu quisesse aparecer e impulsionar o meu canal, eu estaria com a minha handcam na minha cara. Eu estaria mostrando a minha cara e fazendo gesto maçônico para que esses ocultistas que dominam essas redes sociais jogassem o meu vídeo lá para cima pelos algoritmos do YouTube. Se eu não estou fazendo isso, e se eu estou aguardando que o meu canal cresça organicamente, e não por impulso desses malditos gestos maçônicos e ocultistas que comunicam mensagens ocultas entre essas pessoas e que jogam esses canais lá para cima. Então, se eu estou fazendo isso, meus amiguinhos, aqui, gastando meu tempo, enchendo as orelhinhas de vocês, é por amor. E é, sobretudo, por amor à palavra de Deus e por gratidão pela minha própria salvação. Da mesma forma que eu sou salvo pela graça de Deus, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa mesma liberdade, essa mesma sensação de liberdade que eu tenho, e pudessem enxergar essa matrix, esse sistema maldito que escraviza as mentes das pessoas da forma como eu enxergo. Eu vou ler o outro comentário desse sujeito e aí eu vou partir para a parte menos teórica e mais prática desse vídeo. No comentário seguinte, que é o primeiro aqui, esse Edilson Coelho diz o seguinte: cara, você está desobedecendo a palavra, também falando mal dos outros. Eu não estou falando mal de ninguém. Se eu sento porrete num canalha como Edir Macedo, por exemplo, ou Malafaia, ou Agenor Duque, ou Valdemiro Santiago, R.R. Soares, essa calhordada toda aí, eu não estou caluniando esses caras porque eles são o que eu estou dizendo que eles são. Talvez a maior ofensa que eu pudesse fazer a um Edir Macedo da vida é dizer que ele é um cristão verdadeiro. Aí eu estaria mentindo. Aí seria uma ofensa, aí seria uma calúnia. Agora, dizer que o cara é um mentiroso, um enganador, um maçom, um satanista, que está de olho no dinheiro dessa turma. Eu não estou inventando nada. E se eu digo que um sujeito está fazendo gestos maçônicos por conta de todos os motivos que eu já esclareci nesse e em vários outros vídeos, é porque eu tenho certeza daquilo que eu estou dizendo. Por que é que os algoritmos do YouTube não favorecem os meus vídeos? Há várias pessoas que comentam aí que gostam muito e que aprendem muito com esses vídeos, e eu não estou me gabando. O que eu estou dizendo é que os vídeos deste canal têm ajudado a abrir os olhos de várias pessoas. E há várias pessoas que compartilham, há várias pessoas que comentam de boca em boca e trazem algumas pessoas para o canal. Mas os meus vídeos não aparecem com a mesma frequência que um Felipe Neto da vida lá nas sugestões do YouTube. E por conta disso, menos pessoas têm a oportunidade de conhecer o canal. O sistema boicota esse canal, e isso é claro. Querem um exemplo? Em junho, por exemplo, o canal tinha
um número de visualizações 3 vezes maior do que ele tem hoje. Se hoje o canal está com um número de visualizações na casa dos 15 mil por mês, né, nesse mês de outubro, por exemplo, a projeção é em torno de 15, 16 mil. No mês passado, eu acho que fechou em torno de 16, mas em maio e junho, o canal tinha uma média de 35 mil visualizações, com muitas horas de visualização, e caiu drasticamente. De junho, julho para cá, de maio, o canal vinha numa crescente, vinha tendo um aumento exponencial no número de visualizações. Num determinado momento, ele teve uma queda radical nas visualizações, e eu percebo que quando eu vejo um vídeo do canal, ao final, ao término do vídeo, não aparecem sugestões de outros vídeos meus, lá naquelas sugestões automáticas do YouTube. O que é isso? Isso é inteligência artificial, isso é algoritmo. Isso é a matemática aplicada nos códigos de computação lá nos servidores do YouTube, que desfavorecem os meus vídeos por conta do tipo de tema que eu abordo. Mas eu sei, pelo depoimento de algumas pessoas, que o canal tem ajudado algumas pessoas a acordarem e a se manterem, a permanecerem acordados. E isso não é um mérito meu. Todas as glórias ao meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e ao nosso Pai Celestial, que abriu os meus olhos e que me mantém motivado a querer ajudar outros a abrirem os olhos. Então, você já vai entender biblicamente por que é que essas coisas que eu estou fazendo não são isso que esse camaradinha está dizendo, desobedecendo a palavra, falando mal dos outros. Não é bem assim. Aliás, não é nada disso. Tirar o cisco do olho e depois tirarmos a trave dos olhos dos outros. Correto. Bem, portuguesinho bem fraco, né? Provavelmente a cognição dessa pessoa é baixa, provavelmente a capacidade de absorção daquilo que essa pessoa ouve e lê é bastante baixa, né? Nós temos um problema grave de analfabetismo funcional no Brasil, principalmente nas novas gerações. O sujeito termina lá o colegial, o ensino médio, e ele vai para uma faculdade, ele sabe escrever, ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. E isso acontece também com a imensa maioria dos cristãos, né? Muitos cristãos não leem a Bíblia e outros tantos que leem a Bíblia não conseguem interpretá-la, por essa deficiência no sistema educacional, não apenas no Brasil, isso é no mundo inteiro. Eu falo inglês fluentemente, eu leio em inglês fluentemente, e eu vejo pessoas, né, comentários de pessoas em vídeos em inglês, por exemplo, eu vejo que a pessoa não consegue interpretar o que ouve, e faz comentários totalmente fora daquilo que é o que está sendo abordado no vídeo, ou fazem comentários totalmente fora daquilo que está abordado num texto. Essa idiotização é mundial. Mas vamos partir para uma parte mais prática desse vídeo, né? Então, primeiro eu vou abordar essa primeira parte aqui, né? Estou eu desobedecendo a palavra de Deus quando eu exponho e critico essas picaretagens, principalmente dentro dessas igrejas maçônicas que aí estão? Vamos ver. Eu vou mostrar o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, e você aí, meu amiguinho, meu irmãozinho em Cristo, minha irmã em Cristo, vocês vão dizer se eu estou errado, ou se eu estou obedecendo a palavra de Deus. Então, quando aquela pessoa, aquele Edilson, fala de não julgar, ele está se referindo ao livro de Mateus, capítulo 7. Tá? Eu vou começar com uma primeira parte aqui de Mateus, capítulo 7, que diz o seguinte: não julgueis
não julgueis, para que não sejais julgados. Na sequência, nas palavras de Jesus, nós temos o seguinte: porque o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu vou voltar nesse capítulo, mas me acompanhem no raciocínio que eu quero fazer aqui com vocês. Vamos ver o que nos diz Efésios 5:11. Primeiro, no verso 6, nós temos o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs. Então, a Bíblia está sempre nos dizendo: tome cuidado com aquilo que estão falando para você. Mas, na frente um pouquinho, no verso 11, nós vemos o seguinte: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, quando nós vemos que as pessoas estão sendo iludidas por esses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, e diga-se de passagem, Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O sacrifício que Jesus fez por nós, meus irmãos, não é feito por qualquer um desses líderes dessas igrejas que aí estão. Muito pelo contrário, tem pastor aí que até pega um texto bíblico no qual Jesus levanta de manhã e ele vê o mar, e o sujeito vai lá e conta uma heresia dizendo que Jesus era rico porque ele tinha uma mansão de frente para o mar, para justificar o fato de ele ser um milionário. Então, esse é o grau de canalice dessa gente. Então, quando nós lemos a palavra de Deus que nos diz: não faça parte daquilo que vem das trevas, mas condenai-as. O que nós temos aqui, nesse mesmo verso, em inglês, nos diz o seguinte: que nós devemos reprovar essas coisas. Então, nós devemos condenar, nós devemos reprovar. Mas há outras versões da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui uma versão chamada International Standard Version, que diz o seguinte: essas coisas das trevas você deve expose them for what they are. Isso significa o seguinte: exponha essas coisas pelo que elas verdadeiramente são. Expor significa jogar o lixo no ventilador, porque se as pessoas não têm condições de enxergar a maldade que está sendo feita com elas, aquele que enxerga essa maldade tem a obrigação bíblica de expor essa maldade. É o que eu estou fazendo. Eu estou obedecendo a este ensinamento bíblico de não ser conivente com essa maldade, com essa canalice toda. E como eu disse, esses pastores inventam todo tipo de heresia para justificarem as suas maldades. Vamos voltar aqui para João Ferreira de Almeida e eu vou voltar lá para aquele texto de Mateus capítulo 7. Eu li os versos 1 e 2 e eu vou ler a sequência disso. Tá? Aliás, eu vou ler tudo novamente, bem rapidamente, para a gente fazer o raciocínio completo aqui. Então,
verso 1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Agora nós vamos entender o propósito de Jesus ter dito isso. Aqui no verso 5, o que Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, a palavra de Deus não está dizendo que nós não devemos julgar e condenar aquilo que está sendo feito de maldade, de coisas que vêm das trevas, mas diz o seguinte: limpe-se primeiro, para que você possa apontar o cisco no olho do outro. Então, se, por exemplo, eu estou aqui, do lado de cá, falando para você aí, meu irmãozinho que me ouve agora, minha irmãzinha que me ouve, e eu coloco um vídeo, como eu coloquei recentemente, explicando que a pornografia é satânica. E aí, quando eu termino de fazer essa conversa com vocês, eu entro lá num site pornô para ver pornografia. De que valeu eu ter dito aquelas palavras para vocês se eu estiver engajado naquele ato que eu estou dizendo para vocês que é condenado na palavra de Deus? Qual é a palavra para isso? É hipócrita. Então, se eu estou dizendo pastor fulano, pastor cicrano é maçom, não confie nesse cara porque ele é um mentiroso, e se eu fosse também, eu seria hipócrita. Porém, se eu não estou se eu não coaduno com aquele comportamento, se eu não faço parte daquele comportamento nojento e o exponho, eu estou cumprindo o que a palavra de Deus me manda fazer. Efésios 5:11. O que é que diz aqui na versão ISV? Expose them for what they are. Eu estou expondo esse lixo pelo que esse lixo é. Estão conseguindo fazer sentido do que eu estou dizendo? Estão percebendo o porquê é irritante quando você faz uma coisa que é certa e vem um tolo qualquer, idiota útil do sistema e começa a te dizer esse tipo de coisa? Eu não desejo mal a ninguém, eu não desejo mal ao tolo que me critica. Eu tenho compaixão do tolo. É por isso que eu não simplesmente deletei esse lixo que o cara escreveu sem falar nada. É por isso que eu poderia, se eu clicar nesse tiquezinho aqui, eu aprovo o comentário e ele aparece para todo mundo ver. Ele vira público. E eu poderia ir lá no comentário público e sentar o porrete no cara, para que outras pessoas que viram esse vídeo pudessem ver essa admoestação em público. Mas eu resolvi fazer um vídeo para que as pessoas pudessem tirar proveito de um comportamento incentivado pelo sistema satânico no qual nós vivemos. Para não me estender muito mais do que eu deveria, né, eu vou passar para essa segunda parte aqui. Então, com base nesse comentário desse carinha, né, vamos ler rapidamente novamente. Cara, todos nós fazemos gestos e mesmo sem saber o significado, eu mesmo não conheço gesto nenhum de maçonaria, posso estar fazendo algo e alguém me filma e aparece um trouxa, né, que é o Matrix revelado aqui, o Ed, e diz que eu sou maçom. E se alguém falar que você é maçom, blá, 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 blá. Então, eu vou
eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar alguns trechos do vídeo daquele sujeito que eu falei um pouquinho antes para vocês, que faz um bom ensinamento, mas que não passa 30 segundos sem fazer uma cambada de gestos maçônicos. Eu vou mostrar os gestos maçônicos para vocês. Eu fui lá no canal do cara, eu assisti a esse vídeo e eu fui parando em algumas partes do vídeo. É um vídeo de mais ou menos 13 minutos. Eu peguei alguns momentos em que ele faz gestos maçônicos deliberadamente. Eu fui lá e fiz uma marcaçãozinha em vermelho, marquei o momento do vídeo, o tempo do vídeo. E então o que eu vou fazer para vocês agora, para vocês entenderem como fazer esse tipo de análise e souberem quando estão mentindo para vocês, eu vou fazer essa explicação passo a passo e vocês vão conseguir compreender e vocês vão conseguir deixar de cair nessas armadilhas demoníacas de ocultistas que se passam por amiguinhos, que se passam por irmãozinhos. Então, vamos seguir adiante. O sujeito é esse. O nome do vídeo é Lilith, mulher de Adão. Não é bem assim. Direto do original. Esse é o nome do canal. Então, num primeiro momento, esse sujeito ele já começa fazendo gestos maçônicos logo de cara. Então, logo no comecinho, ali aos 12 segundos, ele já está fazendo os seus gestos maçônicos. E eu vou mostrar alguns trechos do vídeo para você entender o que é isso. Então, começamos aqui no 00000 e você vai acompanhando comigo e eu vou apontar os gestos maçônicos do cara. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade e me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde rola o diálogo e onde eu faço as promessas que às vezes eu demoro para cumprir, mas eu cumpro e agora eu estou cumprindo. Então vamos lá. Estamos aqui nos 9 segundos e ele já começa com a palhaçada dele. Perceberam? Ele está com a mãozinha armada ali, com um 666 pronto para enfiar na sua cara. Vamos ver. Indo aqui, Lilith. Perceberam? Aos 16 segundos. Vamos ver lá os 12 segundos que eu marquei. Para isso, se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade e me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde rola o diálogo e onde eu faço as promessas que às vezes eu demoro para cumprir, mas eu cumpro e agora... Então, vamos voltar lá na imagem, aos 12 segundos. Nesse primeiro gesto que ele faz, é aquele dedo em riste, né? Tradicional gesto maçônico. Querem ver alguém fazendo muito isso? O Temer faz isso o tempo inteiro, o Bolsonaro faz isso o tempo inteiro, Danilo Gentili faz isso o tempo inteiro. Observem esses três e vocês vão ver. Um dedo em riste é um gesto maçônico, os dois dedos em riste, um do lado do outro, representam as torres maçônicas, já falei sobre isso. Vamos ver a próxima imagem do sujeito aqui. Logo ali no 14, ele já manda o 666 dele. Vamos ver? Então, vamos lá. 14. Como eu disse para vocês, esse vídeo pode ser meio chatinho, tá? Mas vocês vão conseguir compreender. Cumprindo aqui. Perceberam ali? É muito rápido. As pessoas nem sempre... Você já ouviu isso em algum lugar? As pessoas nem sempre se dão conta. Né? Cada vez que eu volto aqui, ele volta mais de 5 segundos. Desculpem, eu me embaralhei um pouquinho. Vamos ver aqui nos 14 segundos. Sociais, no Twitter, no Instagram, onde rola o diálogo e onde eu faço as promessas que às vezes eu demoro para cumprir, mas eu cumpro e agora... Perceberam? Quando o sujeito joga esse 666, olho de Horus aí, adoração a Saturno, ele está comunicando com outros ocultistas que
ele faz parte da turma. E é por isso que o canal dele é beneficiado com muitos inscritos. E, cá para nós, eu não quero ser crítico além daquilo que devo ser, mas o cara é chatinho. Então, nesse vídeo, ele vai falar sobre um ensinamento não bíblico que rola pela internet, e ele vai explicar que o negócio é não bíblico e ele dá uma explicação boa, tá? Vamos para a próxima imagem. Então, nos 14 é o que você vê ali, né? Esse é o vídeo, essa é a imagem que eu marquei. Vamos para a próxima. Logo ali nos 29 segundos, deixa eu tentar ir direto aqui, sem ter que ficar rolando o vídeo do cara, para que você consiga perceber. Vamos ver um trechinho. Então hoje a gente vai ver esse mais um gesto maçônico, né? Essas mãozinhas aí são um gesto típico de maçonaria e muitas vezes eles fazem um triângulo, formando um triângulo ali. O gesto é o primeiro e o último dessa segunda fileira. Então olhem na segunda fileira o primeiro gesto e o último também, tá? Esse é um gesto menos usado por esses picaretas ocultistas. Vamos adiante. Aos 34, ele manda 2666 disfarçados ali. Eu vou mostrar o trechinho para vocês e vocês vão perceber como ele disfarça os gestos dele. Vamos voltar lá no vídeo do sujeito. Deixe-me achar aqui. Está ali o vídeo. Qual é o 34, né? Vamos lá nos 34 segundos, então, para vocês perceberem a sutileza do sujeito. Tintim por tintim, direto do original. Isso em algum lugar. Vamos tentar fazer algum vídeo aqui que seja útil a partir e vai ver o que pode ser útil para você, mas a gente vai esclarecer. Estão percebendo? Tintim por tintim, ele precisa fazer esse gesto aí. Isso, tintim por tintim. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, meus amigos, é que um ocultista como esse aí não faz esses gestos inadvertidamente. Eles sabem o que estão fazendo. Não é o que aquele tolinho comentou lá no meu canal. Tintim, direto do original. Então, ele vai rolar a vinheta dele. Vamos ver qual é a próxima imagem nos 44 segundos. Vamos rodar aqui o vídeo para os 44 segundos, um pouquinho antes. Vamos ver aqui. Pois então. Opa, repararam? É muito sutil, né? Vocês, sem os olhos treinados, você não consegue se dar conta. Pois então. Perceberam? Essa é aquele gesto da pirâmide Illuminati. Ele monta a pirâmide muito rapidamente e já desmonta, né? Quem faz esse gesto é uma variação desse gesto aqui, olha, que a Angela Merkel faz o tempo inteiro. É aquele mesmo gesto que o Morpheus faz lá no Matrix, quando ele começa a mostrar a Matrix para o Neo. Quando ele vai se sentar ali, ele vai mostrar a televisão e vai mostrar o que é a Matrix. Por que é que esses ocultistas fazem esse gesto o tempo inteiro? Vocês acham que isso aí é inadvertido? Vocês acham, meus amigos, que quando eu digo fulano é maçom porque ele faz esse gesto deliberadamente, vocês acham que eu não sei identificar quando o sujeito está fazendo esse gesto inadvertidamente ou quando ele está fazendo de propósito? Olha o Papa fazendo, olha o Hitler fazendo, Angela Merkel, o personagem Morpheus lá do Matrix. Vamos ver se tem mais algum caso aqui clássico desse gesto
da pirâmide. Então, o que ele faz, o que o rapaz ali do vídeo faz, é uma forma disfarçada, né, de uma das variações desse gesto. Então, é isso. Há um propósito por trás desses gestos, eles são feitos de forma deliberada e não são gestos inocentes. Então, vamos para a próxima imagem. 54 segundos. Vamos voltar ao vídeo e vamos lá para os 54 segundos. Perceberam que não deu ainda nem um minuto e o cara já fez uma cambada de gestos? Vocês aí, meus irmãozinhos em Cristo, ou você, meu amiguinho, que está seguindo aí essa apresentação, você acha que isso aí é de forma inadvertida? Ou até mesmo o fulaninho lá, o tal do Edilson, que escreveu esses comentários tolos aí, se você estiver vendo essa apresentação agora, reflita, meu amiguinho. Reflita. Tá? Não é pelo fato de alguém fazer um gesto inadvertidamente que um cara como eu, por exemplo, vai te taxar de maçom. Então, aos 54 segundos, está aí o camaradinha fazendo novamente o gesto. Vamos ver aqui, eu parei no 51, vamos ver qual é o pretexto que ele usa para lançar o gesto dele. A mulher de Adão, que na verdade foi Lilith, vai dizer assim, olha, eu tenho... Estão percebendo como ele faz o gesto e segura? Tem um vídeo para te mostrar. Independentemente do tema, ele vai segurando esses gestos aí. Vamos voltar aqui. Espera lá. Vamos voltar lá na imagem. Vamos para a próxima imagem. Eu acho que são 14 imagens ao todo, meus amigos. Tenham paciência para vocês conseguirem compreender, e isso vai ajudar vocês a identificarem melhor e saberem quando um gesto desse é lançado de forma inadvertida e quando a pessoa está te manipulando. Tá? Um sujeito que faz isso, como eu estou mostrando para vocês agora, ele pode até te contar uma verdade, como esse rapaz está contando. O que ele está falando dessa história de Lilith, qual é a origem rabínica dessa história lá no judaísmo, no falso judaísmo, né? Esses textos da tradição oral rabínica, muitos derivam da Babilônia. Eu já critiquei livros como o Mishnah, como a Kabbalah, como o Talmud, como o Zohar. Aqui ele fala de um outro livro que é de onde vem essa história da Lilith e por que é que isso não é bíblico. Então ele dá o esclarecimento que ele faz é correto. Mas, com esses gestos maçônicos, ele está controlando mentalmente a audiência dele e ele está mandando uma mensagem ocultista para outros maçons, para outros ocultistas, e muitos deles, por fazerem parte de uma irmandade, e como ele faz esse gesto com muita evidência, com muita clareza, né, os outros comparsas dessas seitas satânicas maçônicas, né, vão ajudar a impulsionar o canal deles. É por isso que os negócios de maçons são bem sucedidos. Eu tenho uma oficina na frente do condomínio em que eu moro, tem lá uma oficina de um cara que eu sei que o cara é maçom por causa do simbolismo que tem na frente da oficina dele. E eu vejo os carros que param, a oficina do cara é pequenininha, e o cara ele envenena cabeçotes e injeções de carro, alguns deles para competições de arrancada e tal. E eu vejo os tipos de cliente que o cara tem. Porque quem passa na frente vê o logo do cara e sabe que ali é uma oficina de maçom. Então, eles fazem esses gestos e eles usam logomarcas de empresas e símbolos para comunicarem entre eles que eles fazem parte do time. E os outros vão beneficiá-lo na medida em que eles puderem. O cara tem um negócio, outros vão
direcionar pessoas para aquele negócio. Estão entendendo? Indicações. E aqui no YouTube não é nada diferente. Eles favorecem a essas pessoas. Próximo gesto, ali no 1:38. Vamos lá para 1:38 e ver qual é o... vou rolar a partir do... Não, um pouquinho mais para frente aqui. Vamos ver qual é o pretexto do camaradinha para lançar o seu gesto 666 de novo ali. Vamos ver. Fiquem de olho no 1:38. Não tiraram de nenhuma revista de fake news. Existe uma história de uma determinada Lilith, sim, como mulher de Adão. Perceberam? Ele vai fazendo e ele segura ali o seu 666, ele não para. E dá até a impressão de que o olho do cara vai virar para trás como se ele tivesse possuído por alguma entidade. Não estou dizendo que é o caso, só estou dizendo que parece. Você percebe que a cara do cara fica meio estranha também, né? De uma determinada Lilith, sim, como mulher. Julguem por vocês mesmos. Esse cara está fazendo esses gestos de forma inadvertida? Vamos para mais um aqui. 1:46, ele torce a mão ali para continuar mandando o seu 666, olho de Horus ali. Então vamos pegar um pouquinho antes aqui, 1:43, fiquem de olho no 1:46. Essa história não é bíblica, essa história... Estão vendo? É uma história muito posterior. Vocês acham que é inadvertido e vocês podem perceber que ele está usando a Bíblia para embasar o raciocínio que ele está fazendo. Ele vai citar um texto de Isaías, né? Eu não vou mostrar o vídeo do cara, vou deixar aí nos comentários para quem quiser ir lá dar uma olhada. Mas ele cita versos da Bíblia para embasar o que ele está dizendo. Se ele conhece bem a Bíblia ou não, eu não sei, mas a pesquisa dele foi bem feita, porque o que ele fala está bem embasado. Vamos para o próximo. 2:50. Ele vai fazer com a outra mão, lá no cantinho direito aí da sua tela. 2:50. Vamos mais um pouquinho para frente. Está ali, né? Vamos voltar um pouquinho para você perceber. Fique de olho na mãozinha esquerda dele. Como eu já expliquei em outros vídeos, não importa se está na posição normal ou se está invertido, né? Satanista não faz as coisas invertidas normalmente. Não tem problema para a crença deles, não. Vamos lá, então. Fiquem de olho no 2:50. E como ele vai segurar por alguns segundos ali o gesto dele. Se Deus tivesse errado na primeira receita. Como se da primeira vez. Então ele faz ali e mantém. Vamos para o próximo para a gente não ficar muito tempo em cima disso. 4 minutos. E veja, entendam, eu não peguei imagens de todos os gestos que ele fez. Eu peguei os mais óbvios aqui, eu peguei alguns. Ele faz gesto maçônico um atrás do outro o tempo inteiro. Eu peguei alguns aqui apenas para usar como exemplo, como esclarecimento para vocês perceberem que esses gestos não são... que eles são intencionais, que eles não são de forma inadvertida para ajudar você a identificar quando estão de canalice com você, principalmente aos irmãozinhos cristãos que assistem a vídeos aí de supostos pastores pela internet, achando que esses tais pastores são de fato cristãos, né? Diga-se de passagem aí, eu já falei do Caio Fábio, já falei do Cláudio Duarte, já falei do Alan Capriles. Tem outros aí, qualquer hora eu vou pegar um bando desses aí da internet que o pessoal acha que por não estarem lá numa igreja especificamente, uma dessas igrejas grandes aí de franquia, que eles são confiáveis enquanto cristãos. Não são. E vale lembrar o seguinte, nós não precisamos de pastor algum. Jesus é o pastor do verdadeiro cristão. Vamos aos 4:04.
Tem muita coisa aqui ao mesmo tempo, muitos programas abertos ao mesmo tempo, então o meu processador está sobrecarregado, tá? Então tenham aí um pouquinho de paciência comigo. Vamos voltar aqui aos 4 e 4. E daqui a pouquinho a gente já vai começar a entrar, já vai entrar nos finalmente aqui. Observem mais esse trechinho. De Adão ali. E eu já vou tratar com vocês sobre a... Perceberam? Tudo para ele é motivo para fazer esse gesto. Tradução de Lilith do hebraico para o português. Vou tratar com vocês sobre a tradução de Lilith do hebraico para o português ou para a nossa linguagem contemporânea. Então, se esse cara é judeu ou não, se ele é falso judeu, não sei, mas ele aparentemente conhece alguns textos hebraicos, alguns textos judaicos, para fazer a crítica dele. Então, vamos para o próximo aqui, 4 e 5, já mostrei, né? Está ali logo na sequência, 4 e 18. Vamos ver aqui o que esse picareta vai fazer. Passei batido. Vamos voltar mais um pouquinho. Novamente, um pouquinho de paciência, meus irmãos, pois o meu processador está sobrecarregado. Vamos ver. Entender. Esse gesto que ele está fazendo aí, olha, é uma forma disfarçada do shush, que é esse... Deixe-me localizar aqui. Vamos achar onde eu coloquei o shush. Está aqui o shush, tá? Então, esse é esse. Tá disfarçado? Tá, o bicho não vai ficar dando na cara, né, o tempo inteiro. Eu vejo muitos ocultistas fazendo isso com frequência, tá? Mas é esse gesto maçônico aí, que significa que eles estão guardando um segredo do público em geral. Eles mentem o tempo inteiro e eles não contam a verdade. Tá? Esse é mais um gesto muito comum que as pessoas veem o tempo inteiro, veem em filmes, veem artistas fazendo. Olha o anel maçônico ali do Usain Bolt. Né? O Usain Bolt é campeão no meio do atletismo, ele é campeão em fazer gestos maçônicos. Olha ali o 666 em cima do olho, né? Demonstrando que ele é ocultista. Isso é uma alusão, né? À adoração de Saturno, ele cobrindo o olho. Qualquer hora eu vou explicar com detalhes, né, essa questão de se cobrir o olho, o anel maçônico na terceira imagem e o shush ali na última imagem. Então, esses ocultistas fazem esses gestos o tempo inteiro, como eu já disse, tem uma série de funções, uma delas é para comunicar com outros ocultistas que eles fazem parte da quadrilha. Vamos mais adiante para a próxima imagem, 4 e 40. Observem. Aparentemente, se a gente fizer um determinado tipo de transliteração do ciclo de Gilgamesh... Perceberam? Escondidinho ali. Vamos lá. De transliteração do ciclo de Gilgamesh. Viram? Escondidinho ali embaixo. Está ali, novamente. Né? Próxima imagem, 8 e 24. Há vários outros gestos aí, entre um momento e outro, que essa apresentação já está demorando muito. Se eu fosse mostrar tudo para vocês, isso iria ser inassistível, né? 8 e 24. Vamos rolar aqui o trechinho. Quem é mais feliz nessa tradução? Qualquer uma delas é aceitável, mas você encontra essas diferenças de tradução precisamente por causa disso. Agora, é razão... Perceberam ali no 8 e 24? Vamos seguir adiante. Então, é isso, né? Passei todas
todas as imagens do camaradinho ali. Vamos voltar ao Confúcio aqui, né? Sinais e símbolos dominam o mundo, né? É por isso que esses picaretas fazem esses gestos o tempo inteiro, é por isso que o amiguinho ali que tentou me fazer essa crítica infundada, que foi infeliz ao falar isso, né? E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês sobre como essas pessoas manipulam a audiência de um modo geral, principalmente o público cristão, tá? Eu vou mostrar um trechinho bem curto de uma conversa entre um pastor, cujo nome eu não me lembro, eu vou dar uma olhada depois qual é o nome desse cara, e um ex-satanista. Então, esse rapaz, o rapaz de preto, do lado direito da tela, é um ex-satanista, e ele conhece muito do que ele fala, né? Ele começou no satanismo muito novo, muito jovem, e passou vários anos no satanismo. E o outro que está de terno cinza e gravata vermelha é um pastor, né, o que está do lado esquerdo aí da sua tela. Eu vou mostrar apenas um trechinho para mostrar para vocês como pastores distorcem a verdade e criam um certo malabarismo aí, uma certa confusão na cabeça das pessoas. Ouçam isso. Outra coisa, a gente sabe, Jesus disse que o anticristo ia aparecer. Sim, é fato. Quer dizer, não tem como evitar, não adianta a igreja falar, não, nós não vamos permitir que o anticristo venha. Né? Não, isso não, então, não vamos impedir isso. Por que é que precisa enfraquecer a igreja, já que o anticristo vai vir de qualquer jeito? Então é o seguinte, o que esse pastor está dizendo é o seguinte, né, ele está na sequência da conversa em que o satanista disse para ele que os satanistas em geral, ocultistas, eles se infiltram nas igrejas e eles começam a distorcer doutrinas e a colocar umas pessoas contra as outras, eles começam a envenenar dentro das igrejas. E esse é o serviço que esses satanistas fazem como serviço devocional a Satanás. E esse pastor, ele diz o seguinte, mas a vinda do anticristo é inevitável, né? Então ele tenta distorcer uma outra realidade. A realidade é o seguinte, tudo isso que nós vemos, se nós olharmos pela perspectiva de Deus, Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, Deus sabe de tudo o tempo todo e em toda parte. Então Deus sabe, Deus tem conhecimento completo, total, de todo o passado e de todo o presente e de todo o futuro, tudo que vai acontecer, Deus já sabe, e foi por isso que Jesus deu visões proféticas a Daniel, Jesus deu visão profética a João, para escrever revelação, e Deus deu a visão profética a Daniel para escrever sobre o que nós veríamos no futuro. Então tudo isso vai acontecer porque Deus quer que aconteça. E essa contaminação dessas falsas igrejas aí não ocorre porque o inimigo quer, mas porque Deus permite. As coisas não acontecem porque o inimigo é mais forte. As coisas acontecem para cumprir um propósito conforme Deus permite. Seja feita a vontade de Deus e não a vontade do inimigo. Vocês estão entendendo qual é o raciocínio que eu estou dizendo, que eu estou fazendo, e por que é que eu estou dizendo que esses pastores invertem a ordem das coisas? Na cabeça de uma pessoa que não tem o discernimento, pode caber a ideia distorcida de que o inimigo é mais forte. E não é. Então, nós estamos chegando ao término dessa apresentação. Eu espero que ela tenha ficado minimamente clara, né? Então, o objetivo de fazer essa conversa teve início por conta desses comentários infelizes que essa pessoa fez. Suponho que esse Edilson Coelho não quis me atacar, ou se quis, eu rejeito o ataque. Se ele quis me ofender, eu rejeito a ofensa.
não aceito esse tipo de coisa, né? Assim que eu deletar isso, eu teria esquecido essas idiotices que esse cara escreveu, mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar a vocês como o inimigo vai, através das suas sutilezas, através dessa coisinha, dessa onda de paz e amor nas igrejas, não julgar, não criticar, né, o politicamente correto, invadindo essas igrejas, e transformando cristãos em zumbis, em idiotas úteis do sistema maçônico que aí está. Porque o cara não pode criticar, ele não pode julgar, ele não pode expor, porque ele interpreta de maneira errada aquilo que as Escrituras dizem. Estão acompanhando o raciocínio que eu estou fazendo com vocês, meus irmãos? Para concluir, deixem-me mostrar só mais um verso que me veio à mente agora. Né? Eu não sou desse tipo de gente que fica dizendo, oh, Deus me disse para falar isso, né? Eu não ouço vozes na minha cabeça, mas eu respeito a intuição que vem às vezes, né? Eu acredito que Deus nos fala através do Espírito Santo, não necessariamente em palavras na nossa cabeça. Quem costuma fazer isso são demônios, né? Pessoas que têm manifestações como a esquizofrenia, por exemplo, são pessoas muito dominadas por demônios, e está cheio desses aí nas igrejas, e é por isso que volta e meia você ouve algum, abre aspas, profeta de Deus, fecha aspas, dizendo, Deus falou aqui na minha cabeça tal coisa, né? E não é. Então eu não gosto desse tipo de linguagem e vocabulário que essa crentaiada costuma usar nessas igrejas aí. Então, mas a minha intuição, né, que eu acredito ser vinda do Espírito Santo de Deus, apenas me orienta a mostrar esse verso de Oséias 4:6, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, é importante nós mantermos em mente que, apesar de o que realmente importa para nós, aquilo que nos salva, é a aceitação do sacrifício do Cordeiro de Deus pela graça do nosso Pai Celestial, né? O que realmente importa é a verdade bíblica, o que nos importa são os ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, e os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Isso é o que importa realmente. Mas nós precisamos estar de olho nas ciladas criadas pelo inimigo. Nós estamos numa batalha. Nós enfrentamos uma batalha. Essa batalha não é contra carne e sangue, mas é através da sombra do inimigo espiritual que nós percebemos o ataque, na maior parte das vezes. E para concluir, como muitas vezes eu faço nos vídeos aqui do canal, Efésios 6:11 nos diz muito claramente: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes. Perdão, eu comi bola aqui. Nós temos que lutar sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então,
tudo o que existe de maldade nas trevas espirituais se manifesta como maldade no nosso mundo natural, no nosso mundo físico. E muitas vezes isso é representado por símbolos e gestos que criam feitiçaria, magia, controle mental através do se manifesta no nosso mundo físico, no nosso mundo natural, conjurando forças das trevas para nos controlarem demoniacamente, de forma demoníaca. Espero que o raciocínio tenha fechado, espero que vocês tenham conseguido compreender a gravidade disso, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender como é que nós podemos discernir quando alguém está nos enganando, quando alguém está tentando nos controlar mentalmente, quando alguém está tentando passar uma mensagem ocultista, quando alguém está com a boca ensinando algo que muitas vezes até pode parecer correto, mas que com as mãos está nos prejudicando espiritualmente. É isso então, meus amigos, é isso, meus irmãos, minhas irmãzinhas. Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês, né? Essa apresentação está ficando um pouco longa, né? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado por terem permanecido comigo esse tempo todo. E espero que esse vídeo ajude vocês a abrirem um pouco mais os olhos contra esses lobos em pele de cordeiro que estão por toda a parte. Eu vou encerrando por aqui. Eu deixo todos vocês com um grande abraço e cuidem-se. Estudem diligentemente a palavra de Deus e, como nos ensinou o Senhor Jesus, sejamos pacíficos como uma pomba, porém sejamos astutos como uma serpente. Fiquem todos com Deus.